Por que Deus teve que se fazer homem e morrer pela humanidade? Quer saber da resposta? Então venha comigo. Primeiro passo para nós analisarmos a resposta dessa pergunta é irmos no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, e precisamente no seu versículo de número 7. Está escrito: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Primeira análise: quando o casal come o fruto proibido, eles acabam misturando a inocência com a maldade. E eles percebem que estão nus, fazem roupas de folhas de figueira para se vestirem. Nessa ação, eles acabam transferindo o governo que Deus havia dado a Adão, ali no Éden, para Satã. Nós iremos ver essa referência no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, e precisamente no seu versículo de número 9. Quando Satã foi tentar Jesus no deserto, ele usa isso como forma de tentação. Ele diz assim: tudo isto te darei. Isto que o reino que Adão havia transferido para ele quando pecou ali no Éden. Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Satã usa esse artifício para tentar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, Adão, ele acaba se tornando escravo e submetendo toda a sua geração, toda a sua descendência também como escrava. Nós iremos ver essa referência no livro de Romanos, precisamente no capítulo 6 e no versículo de número 6. Leia comigo. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos o que? Escravos do pecado. Então foi Adão que nos colocou nessa condição, tanto ele como toda a humanidade na condição de escravo do pecado ou de Satã. Então, nessa condição, o homem não tem condição nenhuma de tomar de volta esse governo perdido. O homem nessa condição, ele não tem autoridade para ir até Satã e tomar o governo de volta e devolver ao Eterno, pois Adão havia pecado e dentro dessa ideia de pecado, ele estava também escravo do pecado. Aí, é nesse momento que Deus entra em cena, aleluia, louvado seja Deus, no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, e no versículo de número 6, e no versículo de número 7, está escrito que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Está vendo aqui a resposta? Tornando-se semelhante aos homens. Então, Jesus, sendo igual a Deus, ele não se apegou a isso, ele se rebaixou a nível dos homens e veio habitar nessa terra como homem, com qual intenção? De tomar o governo que Adão havia passado por causa do seu pecado para Satã. E eu quero ainda fazer referência de uma descoberta arqueológica que
encontraram no Mar Morto manuscritos de Qumran do Mar Morto. Venha comigo nessa viagem histórica. Diz assim o texto: considerando a situação humana, as hostes da luz não viam possibilidades de triunfo. Sabiam que só o homem poderia retomar o domínio do inimigo, devolvendo-o ao Criador. Olha o que esse achado arqueológico está dizendo. As hostes angelicais começaram a analisar o estado escravizado da criação e eles perceberam que no estado de escravidão do homem era impossível ele agora tomar da mão de Satã o governo e transferir novamente para o Criador, e devolver, na verdade, para o Criador. Mas o ser humano, eternamente escravizado em sua natureza, será incapaz de tal vitória. Com voz melodiosa e cheia de ternura, Deus revelou o plano da redenção, dizendo: na verdade, o homem colherá o fruto de sua rebelião numa terrível morte. Não posso, com meu poder, mudar-lhe a sorte. Se assim agisse, seria injusto diante de meu decreto. Ou seja, quem deu o reino, o governo do universo ou da terra para Satã, foi o homem. Então Deus não poderia agora intervir, porque ele tinha dado o governo para o homem. Então, se o homem passou, o homem que é para tomar e devolver ao Criador. Aí agora o Senhor está dizendo: seria injusto diante do meu decreto eu ir lá e fazer isso. Mas farei cair toda a condenação sobre um substituto, que surgirá na descendência humana. Aí nós iremos lembrar de Gênesis 3,15, a promessa que ele faz a Eva, que da semente da mulher nasceria um descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, que ele iria pisar na cabeça da serpente, e a serpente iria ferir o seu calcanhar. Esse homem não trará em suas mãos as algemas da morte. Que algema é essa? É quando ele não nasce de José. A sementinha do pecado lá, da escravidão que Satã pôs em Adão no Éden. Jesus não nasce de José, então ele não carrega essa semente, ele não carrega essa maldição da escravidão do pecado. Esse homem não trará em suas mãos as algemas da morte. Sendo inocente e incontaminado em sua natureza, como representante da raça humana, enfrentará Satã e o vencerá. Que maravilhosa descoberta na caverna de Qumran estamos lendo nesse momento. Após triunfar essa batalha, provando que o amor é mais forte que o egoísmo, que a verdade é mais forte que a mentira, que a humildade é mais poderosa que o orgulho, o fiel substituto erguerá as mãos, vitoriosa, não para saudar grande conquista, mas para tomar das mãos da humanidade escravizada a taça de sua condenação. Soverá assim, submisso, o cálice da eterna morte. Esse imenso sacrifício abrirá aos seres humanos uma oportunidade de serem redimidos, voltando aos braços do Criador, juntamente com o domínio perdido. Aleluia! As hostes surpresas ante a revelação do Eterno indignaram as hostes surpresas ante a revelação do Eterno, indagaram a identidade desse substituto. O Criador, com um sorriso amoroso, disse-lhes:
Eu serei esse homem. Quem disse isso segundo o achado arqueológico? O Criador. Os anjos perguntou: qual a identidade então desse substituto que vai sofrer tudo isso? O Criador, com um sorriso amoroso, disse-lhes: eu serei esse homem. O meu espírito repousará sobre uma virgem, e nela será gerado um filho santo. Esse menino será divino e humano. Em sua humanidade ele será submisso à divindade que nele habitará. Os remidos verão nele o Pai da eternidade, o Criador e Redentor, o Rei dos Reis. O seu nome será, aqui está a grande revelação, de muitos duvidarem dessa descoberta arqueológica. Aqui está a grande revelação, o divisores das águas. O seu nome será Ioshua, nome hebraico que traduzido significa o eterno salva. Assumindo a natureza humana, Deus poderia pagar o alto preço do resgate, morrendo em lugar dos pecadores. Gostou dessa grande reflexão? O motivo por que Deus teve que se fazer homem e morrer por toda a humanidade? Curta esse vídeo, compartilhe ele também. Se não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. E Deus te abençoe.